Sejam muito bem-vindos a mais uma história de quem venceu a síndrome fúngica. Você que não me conhece, sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e sempre aqui eu trago nesse quadro pessoas que passaram pela síndrome fúngica e entram aqui para contar a sua história, contar como foi aí o entendimento do que estava acontecendo, como aplicaram o passo a passo, como se sentiram aí durante o processo para poder impulsionar aí outras pessoas a ter um despertar o mais rápido possível para que o quadro não fique cada vez mais grave. É essa a intenção. Ótimo dia para vocês, vamos com tudo nessa sexta-feira e já passo aqui também para avisar que a aula 3 está liberada. Para quem não sabe o que está acontecendo, há uma sequência de aulas de vídeos aí com passo a passo disponíveis que vai sair do ar, tá certo? Então, o vídeo 3 foi liberado hoje pela manhã, está aqui no link do perfil. Depois, quem não está conseguindo acessar, eu vou disponibilizar o link direto para o vídeo, tá? Mas é importante que você assista na sequência. O vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, tá? Para você entender e amarrar aí as informações e já começar a colocar em prática os primeiros passos, tá certo? E aqui, deixa eu ver se a Daniele, se você estiver online, Daniele, você me manda um oi, tá bom? Que eu te incluo aqui na live. Bom dia, Carol. Bom dia, Neide. E sobre as dúvidas em relação ao conteúdo dos vídeos que já estão disponíveis, vocês podem perguntar na caixinha de perguntas, tá? Eu sempre tô deixando aberta ali nos stories, depois eu entro lá, respondo. Ontem eu estava em curso aqui, eu tô em Foz do Iguaçu. Tô em curso e hoje eu já volto pro Rio de Janeiro, então ontem foi um pouquinho conturbado aí pra poder responder. Mas hoje, amanhã e domingo eu respondo todas as dúvidas de vocês, tá bem? E sobre o método Você no Controle, como que funciona o passo a passo, tudo isso eu tiro as dúvidas de vocês no domingo, tá bem? Que é quando... Eu quase derrubei a xícara aqui. Quando abrem as inscrições. Deixa eu ver se a Daniela já entrou. Vamos lá. Oi, Daniele. Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Ainda bem que deu certo. Que Obrigada bom. por entrar aqui, por contar uma parte aí da sua história para impulsionar mais e mais pessoas. E eu sempre agradeço, é porque tempo é vida e numa sexta-feira aqui já separar o tempo da manhã para entrar aqui para fazer isso, eu sinto muita gratidão. Obrigada, viu? Muito obrigada, né? Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando sobre o tema. Tenho pesquisado há muito tempo, já que eu sigo o teu Instagram, que eu vou ali seguindo as dicas, até que eu resolvi aplicar o método para resolver meu problema, né? E Daniela, de onde você fala? Por gentileza, conta de onde você fala, a sua idade e um resumo da sua história. Se o seu problema de saúde já começou desde a infância, se foi na fase adulta, fica à vontade aí, o espaço é seu. Ah, tá bom, eu vou tentar resumir, né? Eu sou professora, sabe, o professor fala muito, mas a gente vai tentar resumir. Então, eu estou falando agora daqui de Santa Catarina, da cidade de Palhoça, região metropolitana de Florianópolis, mas o meu problema com a síndrome fúngica é longo e tem me acompanhado durante bastante tempo, né? Eu sou amazonense, eu sou de Manaus, Amazonas, e desde criança eu tive muito problema com aftas, muitas aftas, assim, coisa de 10 aftas na minha boca ao mesmo tempo, e tomava aquele monte de remédio, eu perdi a conta de quantos tratamentos eu fiz e eu nunca consegui resolver. E o primeiro insight que eu tive acerca da importância da alimentação para esses processos foi quando eu saí a primeira vez de casa, que eu fui morar fora, e as comidas eram diferentes, né? Então não tinha aquele batidão de arroz, feijão todo dia, né? E eu tive uma outra alimentação. Morei 6 meses fora, foram 6 meses sem nenhuma crise, né? Mas só para contextualizar como isso vai aparecendo no nosso corpo, né? Então, posteriormente, e na verdade o que era o meu maior sintoma era mesmo a candidíase, que assim, eu tinha mais do que o normal, porém quando eu engravidei ficou assim insuportável, né? Eu tinha praticamente todos os meses e mesmo após o nascimento da minha filha eu continuei tendo crises de candidíase.
Então, foi bastante problemático. Isso durou quase uns 5 anos, até que eu conheci o teu canal, né? Eu não aguentava mais aquela situação, então pesquisei bastante. Depois de fazer também muitos tratamentos, né? Você vai ao ginecologista, ele te passa pomada, manda você tomar aqueles remédios, dá pro seu companheiro o mesmo remédio, e faz isso, e faz aquilo, e faz não sei o que com as suas calcinhas, que dá a impressão assim que o problema é com você, né? Você que tá fazendo tudo errado, e isso gera uma frustração enorme. E aí, quando eu entrei em contato com o teu conteúdo, eu percebi que poderia ser uma questão alimentar. E assim, no primeiro momento a gente fica assim, será, né? Que é isso mesmo? Mas eu falei, não tenho nada a perder, já já experimentei de tudo, né? Já estava sofrendo há muito tempo. Você imagina, todo mês você ter essa crise é infernal, assim, né? É um negócio que, enfim, não tem explicação. E aí fui seguindo, né, o passo a passo, fui fazendo, tomando as recomendações. Eu acredito que a terapia nutricional foi algo assim que foi fantástico, porque realmente ela permite que você observe o seu corpo, né, e veja como você reage. E aí eu consegui linkar, depois de fazer a terapia nutricional, eu consegui linkar com o problema que eu tive com a relação à afta, né? Por que eu parei de ter aftas? Porque eu mudei a alimentação, né? E aí eu pensei, nossa, então, né, se eu conseguir fazer isso com a questão da candidíase, vai dar certo. E realmente deu, né? Então segui, e eu não terminei ainda, tá? Eu ainda tenho, assim, várias coisas para ver, né? Várias outras aulas ali que você disponibilizou. Não consegui ver tudo, mas assim, de tudo que eu vi, eu fiquei o quê? Uns 4 meses já sem nenhuma crise, até que dei uma escorregada de novo na alimentação, né? Porque a gente vai se confiando, não, agora tá tudo bem, e aí, pum, tive outra crise. Tem umas 3 semanas, mas também já passou, e agora já estou novamente sem as crises, né? Então é algo que a gente, eu até conversando com a Isabela, que ela viu no grupo, né? Eu sempre fico tentando ajudar as meninas ali no grupo, dizendo, porque tem muita gente desesperada, achando que não vai passar, não, porque eu já estou no método não sei quanto tempo e não passa. Então, assim, quando eu entrei, eu ainda tive umas 3 crises durante o tratamento, né? Então, só que eu notei que elas foram diminuindo a intensidade até que subiu, né? E voltou 3 semanas atrás, por quê? Porque eu escorreguei na alimentação. Então, eu procuro seguir bastante a risca, inclusive nas aulas você comenta que às vezes um ciclo 21 só não é suficiente, né? Então eu tô para fazer outro, tô esperando virar o ano, né? Porque a vida da gente é muito estressante e precisa de uma certa organização. Então, no ano que vem eu pretendo fazer novamente o ciclo 21 para, digamos assim, estabilizar a minha condição, né? Que atualmente é muito boa e tem melhorado a cada dia. Desculpa se eu Ah, falei demais, mas não, acho que é isso. pode, eu quero saber mais, na verdade, porque é isso mesmo que você falou, né? O processo de eliminação dos fungos não é, hoje eu acordei e eu eliminei tudo, né? O nosso corpo ele passa por um processo de eliminação todos os dias de tudo aquilo que a gente entra em contato. Então, cada pessoa tem a sua via de eliminação num ritmo diferente, né? Agora, antes da gente falar dessa parte da eliminação, que é importante você falar, né? Como que foi o teu processo, que você teve aí as 3 crises, até você se sentir curada e depois você percebeu que não é para você e que você sabe que se tiver muito contato com aquilo ali, o problema pode voltar. Assim como uma gripe, né? A gente pode ficar gripado mais de uma vez, depende do nosso sistema imunológico, do nosso cuidado. Mas quando você falou lá atrás que você estava há 5 anos passando pelo quadro de candidíase, que você ia em várias vezes no médico, passava as mesmas medicações, você tem noção de quantas vezes você usou a medicação, quanto que você investiu nisso? Investiu não, né? Gastou, porque não resolveu, né? Quanto que você gastou, né, é, nessas vezes, porque 5 anos é muito tempo, né, Daniele? E ainda bem Olha, que não te pertence mais. enfim, a cada crise você tem aquele combo de remédio que você tem que tomar, né? E a pomada ali custa em torno de uns R$ 40, mais o comprimido, todo mês tinha. Tinha meses assim que eu
fazia o tratamento de 7 dias, sarava, dava ali 3 dias, eu estava de novo. Teve algumas situações assim. O normal era todo mês, mas teve situações assim que eu emendei uma crise na outra. Então, assim, daí você vai gastando com aqueles remédios que resolvem ali pontualmente aquele teu desespero do momento, porém aquilo volta, né, um tempo depois e, enfim, você entra nesse ciclo e não se resolve. Então, assim, eu te digo que foi uma grande lição desse ano, e eu estava até compartilhando isso nas minhas redes, que chega um momento na vida da gente que a gente precisa de uma coisa que se chama planejamento e disciplina, porque senão as coisas não andam mais, né? Não dá mais para fazer, tomar aquela postura de, deixa a vida me levar, não, vai dar tudo certo, não, uma hora se conserta, não. Se você não fizer por você, não vai se consertar sozinho. Então, assim, isso pode funcionar até um tempo na vida da gente, mas chega uma hora que a conta vem, né? E eu lembro que quando eu comecei a fazer o tratamento, Sheila, uma coisa que você disse que me ajudou muito, assim, mas para todas as áreas da minha vida. Inclusive, eu sou uma pessoa, assim, bastante... Eu gosto, assim, de fazer atividade física, mas também não muito, né? Então, tem aquela preguicinha e tal. E uma coisa que lá no início do tratamento você pergunta, né? Você acha caro ter um estilo de vida saudável? E aí eu lembro que eu respondi que eu achava, porque realmente é caro, né? Você ter uma boa alimentação, você ter uma boa suplementação, você investir em profissionais. E aí eu respondi isso, e daí veio a tua resposta, né? Do seguinte, não queira experimentar o preço da doença. E é bem isso, né? E isso, assim, eu tô tomando para a minha vida, assim, em tudo. Tanto no que se refere à alimentação, quanto à prática de exercício físico, quanto a busca por ter uma saúde mais integral, sabe? Buscar um equilíbrio, diminuir o estresse, colocar o pé no acelerador, não, colocar o pé no freio quando o acelerador estiver demais, sabe? E foi algo que realmente mudou meu ano. Então, eu já queria te agradecer pelo conteúdo que você disponibiliza, pelo método que você montou, né, para ajudar pessoas como eu. Então, é a primeira vez que a gente está se falando e eu tenho certeza que você já teve outros feedbacks nesse sentido, mas eu queria deixar registrado assim o quanto foi importante para mim, né, passar por isso, entender, me compreender, porque na vida às vezes a gente não enxerga, né? Que nem eu tive essa questão lá na adolescência e era por alimentação. Então, com o método, eu descobri que eu tenho problema com arroz. Arroz! Eu nunca na minha vida eu ia imaginar que era o arroz que me fazia aquilo. Quando eu fiz os 21 dias sem o arroz, que eu retornei ele, que estufou tudo, eu sentia assim a barriga estufada, gases também, é um sintoma bastante recorrente meu, que diminuiu muito também. Os lácteos eu sabia que eu já tinha problema, então, só para passar aqui na parte dos 21 dias, né, da identificação dos alimentos. Então, muita gente tem essa dúvida, né? Como é que eu vou identificar? Então, eu falei, não, você tem que fazer o passo a passo, não tem jeito. Tem que ficar lá os 21 dias sem aquele monte de alimento e ir reinserindo aos poucos para você se observar, né? E, Então, e, e inserir os alimentos e comer os outros alimentos que você não comer, come. exatamente. Ah, Para mim Sheila, foi fundamental. eu tenho que cortar, né? Mas você vai comer aquilo que há muitos anos você não coloca no seu prato, né? Isso vai ser maravilhoso É. depois. Talvez no começo não, pode ser desconfortável para algumas pessoas. Mas sabe, Sheila, eu pesquisei tanto sobre esse assunto e descobri também que tem aquela questão neural, né? Das duas sinapses dos neurônios, elas estão ali sempre acostumadas a ocorrer de um mesmo jeito, de um mesmo modo. Isso é um condicionamento do cérebro. Então eu cresci, passei infância, adolescência comendo café com leite, açúcar e pão com manteiga como café da manhã e lanche da tarde. Então são anos que você condiciona o teu cérebro a achar que isso é o normal. E daí quando você descobre que você tem que retirar aquele leite, que você tem que retirar aquele açúcar, que você tem que retirar aquele glúten da tua vida diária, é difícil para o cérebro da gente acostumar.
Mas olha, eu vou te dizer, o açúcar eu lutava já há uns anos para me livrar. E me livrei, né? Entrei pro time de psicopatas que tomam café sem açúcar, né? Que dizem que quem toma café sem açúcar é psicopata, né? É, mas me sinto tão bem hoje de ter conseguido me livrar disso, de ter conseguido variar o cardápio, né? Então, as dicas que você dá, por exemplo, para o café da manhã, porque muita gente pensa, como, o que eu vou comer se eu não comer ovo todo dia, se eu não comer pão todo dia, né? Tem várias coisas que a gente pode ir fazendo e reensinar o nosso cérebro a ter uma alimentação saudável. Esse é o maior desafio, né? E quando a gente Perfeito, está instruído e tem uma boa fonte de informação, isso ajuda muito. Muito perfeito. mesmo. E uma coisa que me tocou aí que você falou do preço da doença, né? Porque sempre quando está próximo, né, de abrir uma nova turma do método, vem a questão do valor, né? Quanto que eu vou investir na minha saúde e tudo mais. Sim. E eu questiono quanto que você já gastou com a doença? E quanto que vale a sua saúde? Quanto vale o seu relacionamento, a sua vida com o seu filho, né? Para quem tem família? E quanto que vale isso para você, né? Quanto vale estar bem para poder viver esses momentos? E aí a pessoa faz uma conta, né? Aí cada um vai pegar o que é melhor para si. Então, não vale nada isso? Vale mais continuar usando o remédio e tendo os efeitos colaterais do remédio? Então tá bom, a conta fecha ali, né? Então continua nessa conta. Segue assim. Mas a partir do momento que você tem a informação, aí você tem o poder de decisão. Quando eu também não entendia o que era uma terapia nutricional, o que era respeitar um envelhecimento, eu também fazia uma conta errada. E É, muitas vezes já sendo profissional da saúde, né? Porque até a gente entender que a gente está no processo de envelhecimento, também, também leva um tempo. Se na juventude já aparecem certos problemas, no processo de envelhecimento exige uma atenção um pouco maior. E para você, com relação, você disse que você estava grávida, né, quando começou as crises. E como que você se sentia nessa busca, assim, até você encontrar o caminho? Porque foram 5 anos e foi o crescimento. É filho ou filha? filha. Filha? E como foi para você essa fase? Foi bastante complicada, né? Porque, assim, é um sentimento de impotência total, assim, e de mesmo incompetência, né? Porque a gente olha e fala, meu Deus, será que eu tô cuidando tão mal assim da minha saúde? O que eu tô fazendo que me causa isso? E a gente não entende, né? Aí começa a se culpar, né? E depois daí que a criança nasce, você fica irritada com aqueles sintomas, você fica mal, você não consegue ele se doar 100%, porque tem aquela doença que está te atrapalhando, que é uma doença. Aquilo atrapalha, aquilo diminui a tua qualidade de vida, retira a tua alegria do dia, né? Então é algo assim que eu digo assim, se eu tivesse conhecido antes, tivesse feito antes, não tivesse tido que passar 5 anos, né, para descobrir os motivos, eu acho que teria sido bem melhor, né? Apesar de que a gente que é mãe, a gente se inventa, se reinventa todo dia diante das dificuldades, que são muitas na maternidade, né? Quem é mãe sabe que o negócio é tenso. E com um quadro desse, a coisa fica bem mais complicada, né? Porque você não está bem. Então, se você não está bem, é difícil você trabalhar para deixar os outros bem, né? Mas isso tem sido modificado, graças a Deus. Então, assim, bastante coisa, inclusive, não só relacionada a candidíase, mas assim, perda de peso também tem me ajudado. Eu tive muita dificuldade em perder peso. Estacionei ali naquele peso, né? Não conseguia descer nunca mais. E agora, né, junto com o teu acompanhamento nutricional, com as tuas orientações, também estou com uma outra nutricionista que está coadunando as duas coisas para me ajudar num plano alimentar melhor, etc. E aí, depois de muito tempo, eu consegui perder 2 quilos, o que é bastante coisa para uma pessoa que mede 1,55 m, né, como eu, tampinha. E é isso, sabe? É uma construção que a gente realmente precisa se perguntar. O que é importante pra gente, né? E pesar, colocar na balança aí o preço da saúde e o preço da doença.
Então você vê, é isso. E Daniele, você sentiu, em quanto tempo você sentiu uma evolução assim dos seus sinais e sintomas? O que você percebeu que até agora você se sente vitoriosa e fala assim, ah, isso aqui eu entendi o caminho para me livrar disso? É o porque você citou do estufamento e tudo mais. Uhum. Você consegue, ah, isso aqui, esses três me incomodavam mais. Tem algum sinal e sintoma que te incomodava mais? Você fala assim, ah, esse caminho aqui eu já sei como fazer para eliminar? Eu acredito que o principal mesmo era a candidíase, né? Em seguida, o estufamento da barriga e os gases, né? Eram as três coisas que mais me incomodavam. Com relação ao estufamento, eu estou, assim, bastante satisfeita, porque eu realmente aprendi a controlar. É algo, assim, que... Também fui ao gastro, né? Porque tem a questão da intolerância à lactose, que eu sabia que eu tinha, né? Mas nunca tomei uma enzima, nunca nada. E estou fazendo esse acompanhamento também, que aliado a tudo está ajudando. Mas o principal, para mim, foi a identificação dos alimentos que me causam, né? Então, assim, a candidíase, como eu falei, já tem meses que eu tô, digamos, controlada, né? Deu essa crise aí, mas agora eu entendo o porquê que ela aconteceu e sei o que fazer para que ela não volte a acontecer, né? Vou fazer novamente os 21 dias para estabilizar ainda mais. Então, retirei é, os alimentos que eram gatilhos para isso, né, que me ajudaram muito. Outra coisa também que eu tinha muito era uma vontade desesperada por doce. Eu ainda tenho um pouco, tá? Mas é bem menos grave do que era antes. Antes era uma coisa assim, se eu não comesse um docinho assim depois do almoço e depois da janta, eu parecia assim que eu ia ficar louca. Depois eu entendi que eram os fungos, né? Que estavam ali desesperados querendo açúcar. Então, hoje em dia, eu já consigo, assim, me satisfazer tomando um chá sem açúcar, né? Tomando um café ali depois da refeição, ou um chazinho, uma coisinha assim. Já fico feliz, né? Não preciso mais daquele doce, né? Que era tão necessário antes. E, e a questão do estufamento, né? Como eu já comentei. Então, acho que esses três sintomas eram os que mais me incomodavam. E hoje eu meio que consigo ir controlando e administrando, né? Por isso que o teu método chama você no controle. E realmente é isso. Eu acho que você pegou bem a chave para fazer o teu marketing, né? a tua chamada, porque é isso. Quando você entende. Às vezes a gente cai de novo, aí acaba tendo sintoma, porque a gente é teimoso, né? A gente sabe que não pode fazer, né? Tem que cuidar, mas aí a gente às vezes dá uma escorregadinha, mas aí, né, é aquela, né? Chuta o balde, junta o balde. Chuta o balde, junta o balde. Tua barraca vai buscar os pau. Exatamente. Até as coisas se normalizarem. É, mas você sabe, Daniela, que quando eu coloquei o nome Você no Controle, eu não tinha nem noção da proporção e quantas pessoas eu iria ajudar, porque na verdade eu fiz pra mim, né? Uhum. Eu fiz pra mim. E aí eu comecei a falar sobre isso, e aí eu comecei automaticamente a ajudar as pessoas que já me procuravam, né? Desde da época de consultório e tudo mais. Não, foi Mas certeiro, certeiro, certeiro. e aí não tinha outro nome. Eu falei assim, a pessoa tem que assumir o controle. E é aquilo, né? São vários pilares da vida que estão relacionados a esse. Porque não é só a comida ali, né? Então, É, junto com a comida, tem outras coisas que estão acontecendo na vida. E que você vai ter que remanejar isso. Não vai ficar tudo alinhadinho, tudo perfeito. Mas é assumir o controle de cada pilar ali nos altos e baixos, para que você consiga ter tempo para se amar, para se cuidar, né? é bem por aí. É isso. E que bom, Daniele, que está dando certo, que você já colheu tantos frutos. Quanto tempo você está no método? Vai fazer uns 9 meses, mais ou menos. 9. Maravilha. Ali no início do ano, não lembro exatamente o mês, que eu também sou ruim de fazer os controles ali de datas, mas foram meses de aprendizado, assim, profundo, assim, de entender, de aprender a me cuidar melhor, como você disse, em todos os aspectos, são coisas que você aborda também nas tuas aulas, né? Sobre a questão emocional.
sobre o controle do estresse, a E, questão de você se preocupar com o que não está a teu alcance, tudo isso. e você como professora, eu imagino que você ali recebendo as informações, né, para fazer os resumos e tudo mais, é um processo já intuitivo, né? Porque você ensina isso. E aí eu falo para as bem-nutridas, né? Eu falo assim, ó, você tem que assistir, aí depois você vai lá e resume aquilo que você entendeu, porque você precisa entender ali, colocar com as suas palavras aquilo que você entendeu daquele passo a passo, né? Porque aquilo é para a vida. Então, é É, para você assumir o controle para a vida, né? Para você levar isso adiante. Não quer dizer que em nenhum momento você vai fazer reajuste aí com outros profissionais, assim como você está fazendo, né? Porque depende do objetivo. Pode vir uma menopausa, pode vir uma gestação, pode vir um objetivo aí de, de algum tratamento específico, né? Ganho de massa uhum. magra, enfim. Mas tudo aquilo precisa ser memorizado de uma forma que seja com as suas palavras, né? Precisa. E outra coisa, Sheila, é que não é todo profissional que tem esse nível de conhecimento sobre a síndrome fúngica. Né? Então, a própria nutricionista, às vezes, ela tem uma outra abordagem, né? Ela está focada assim, num outro objetivo, que nem o meu, perder um pouco de peso. Né? Então, daí ela vai colocar umas coisas ali, mas você sabe que você já conversa, fala, olha, eu não posso comer tal coisa, né? Esse alimento vai me gerar um gatilho de síndrome fúngica, daí você consegue explicar e espalhar também a informação. Né? A gente, como professor, a gente tem muito, eu pelo menos tenho muito disso. Por isso que quando a Isabela me convidou para fazer a live, eu falei, não, gente, é informação que tem que pôr no mundo, né? Para que as pessoas saibam, né, o que está roubando a qualidade de vida delas, né? E o que pode ser feito para melhorar isso. Que bom, Daniela. Fico muito feliz. Muito obrigada, viu, por contar uma parte aí da sua história. E se você quiser deixar uma mensagem aí para quem ainda está na fase lá das medicações, assim como em algum momento nós já estivemos, né? Porque eu também já recebi a mensagem da medicação lá no passado também. O que que você deixaria aí de mensagem? Porque depois, né, várias outras pessoas também vão assistir esse conteúdo. Olha, eu diria para não desperdiçar mais a sua vida, né? Quando a gente é muito teimoso, né? Fala, não, eu vou resolver isso de outro jeito. Você está postergando resolver o problema, né? E o único prejudicado vai ser você mesmo. Então você é outra coisa que eu também tenho aprendido, né? O teu eu do futuro paga a conta. Quando você não toma decisão hoje, quem paga esse pato é você mesmo, do futuro. E é a mesma pessoa, né? Então você se livra, digamos assim, né, de um investimento, de um gasto agora, e você joga a bomba da consequência daquilo para o futuro. Então, no futuro, aquilo vai virar uma despesa com doença, sabe? Então, eu digo para você, Sheila, quando a gente toma a decisão de se cuidar, as coisas elas vão se encaminhando bem melhor. Né? Então, acho que não tem nem muito assim o que a gente falar sobre isso, porque tudo que a gente sempre fala, né? Com saúde, tudo se resolve. Agora, se você não tem saúde, se você não tem qualidade de vida, fica muito mais difícil e buscar as outras coisas, né? Então, acho que a minha mensagem é se cuide, né? Se priorize, lembre sempre que se você não estiver bem, as pessoas ao teu redor também não vão estar bem. Então, eu acho que por aí a gente começa a caminhar e a mudar as coisas realmente como elas precisam, né? Como as pessoas merecem que seja modificado, né? Aquilo que está incomodando. É isso. Ah, obrigada, Daniela. Sua filha tem muita sorte de ter você como mãe. Tem muito, Obrigada. terá muito orgulho, né, de tudo isso que você está tá transbordando nela, né? Que você já deu todos os cuidados. Mas a gente olha para eles, né, e pensa, não, fala, não, eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, não adianta eu me arrebentar aqui para fazer tudo pela minha filha. Se eu não estiver bem, qual é o exemplo que ela vai ter, né? A minha mãe não se cuida, por que que eu tenho que me cuidar? Minha mãe é meu maior exemplo, não, tipo assim, leva as coisas na barriga, por que que eu vou fazer diferente? Então, acho que a gente é o espelho também das gerações futuras, né? Acredito muito nisso. Obrigada. Obrigada você. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo,
Obrigada, pessoas bem nutridas, por acompanhar. A gente segue amanhã, eu faço live de conteúdo para tirar as dúvidas aí das aulas que estão liberadas. Inclusive, Daniela, você participou de algum evento ao vivo que eu fiz Não dos testes? consigo, não consigo. Mas Justamente você chegou a fazer os testes de... fiz, mano, já tem meses, né? Antes de eu tomar a decisão de Aí você fazer tudo certinho. atrás. Lá atrás eu fiz os testes, né? Então, todos aqueles sintomas, né, que você colocava lá, e língua branca e não sei o que, eu falei, meu Deus, é isso! Mas acompanhei sim. Agora, ultimamente, não, as aulas ao vivo eu não consigo fazer. Porque geralmente é à noite, né? E eu tô com a pequena em casa à noite. Então, agora é tranquilo, porque tá na escola, né? Não, Mas ela em casa é impossível. lá do passado mesmo, antes de você se conectar com o conteúdo, se você aplicou os testes. Aham. Isso é importante, é um ponto de partida que foi aí que você entendeu, que você começou a entender da parte da afta, É. né? Da parte da... Fui buscar essa conexão lá no passado e entender por que eu passei aquele tempo sem afta. Foi impressionante. Eu voltei pro Brasil, pisei. Minha primeira providência foi bater um prato de arroz com feijão. Pronto, no dia seguinte, afta. coisa de louco. Então, pessoas bem nutridas, entrem lá para fazer os testes de vocês. Esse é o primeiro passo. Lá já tem um passo a passo ensinando aí a cuidar da língua, enfim, da combinação dos alimentos. Eu já ensino algumas coisas gratuitamente, assim como coloco no conteúdo aqui, mas é importante que você separe o tempo aí para assistir, para fazer isso, porque isso aí eu não posso fazer por vocês. Aí você tem que parar ali, pegar o seu caderninho e fazer a sua parte que vai dar certo, assim como a Daniela já está colhendo muitos, muitos frutos e daqui falo por experiência aí de falar com muitas bem nutridas. Isso são só os primeiros 9 meses, né? Então, levando em consideração a nossa idade, né? 9 meses comparado com a minha idade, quanto tempo eu estou me cuidando, né? Então, 9 meses pode parecer muitos para uns, mas é pouco para outros quando a gente olha o que a gente estava fazendo, né? Ai, bem isso. Mas tá ótimo, você tá no caminho certo, viu? Agora é só continuar. É só Isso continuar. aí. Um grande beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.